Jornal da Nova. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o coração, isso mesmo. Mas não estou falando do lado emocional não, viu? Nós temos aqui o Dr. Sérgio Francisco, ele é cirurgião cardiovascular, cooperado Unimed, e vai conversar conosco sobre o estresse, por exemplo. Vai falar sobre a questão da obesidade, o uso do tabagismo. Infelizmente, muita gente ainda continua. Inclusive, depois do estresse, aí termina fumando para... Não, deixa para desestressar. Doutor Francisco, a gente está precisando de um fonoaudiólogo aqui. Mas é desestressar, não é isso, doutor? Bom dia. Embora Bom não dia, seja a melhor doutor maneira, bom dia. Embora essa não seja a melhor maneira. Bom dia, Zé Rocha, Oswaldo Barbosa e amigos da Nova FM e beneficiários da Unimed. É isso aí. Em breve vamos falar. Hoje vamos falar sobre isso aí. Vamos tentar abordar estresse, fumo e obesidade. Muita gente tem lhe procurado devido ao estresse? Muita gente acaba desenvolvendo doenças devido ao estresse, sim. Então a gente fala disso com detalhes daqui a pouco. 7h41, voltamos já. Jornal da Nova, com José Rocha. Jornal da Nova. Oferecimento Unimed Metropolitana do Agreste. Cuidar de você. Esse é o plano. Jornal da Nova. Bom, gente, 7h44, como já disse, nós temos aqui nos estúdios o Dr. Sérgio Francisco. Ele é cirurgião cardiovascular e vai conversar conosco sobre a saúde do coração, né? E a gente já deu o pontapé inicial aqui em relação ao estresse. E eu começo perguntando exatamente isso, doutor. O estresse diário pode resultar em risco para o coração? Bom dia mais uma vez, sem dúvida. Inclusive, o estresse, né, para conceituar, é um desequilíbrio do organismo e... Então, pode continuar. tá. É um desequilíbrio do organismo. Pode botar o fone no ouvido que a gente vai ouvir esse. Ok, que acontece diante das situações do dia a dia. E esse é o ponto, né? São situações que você acaba ficando acostumado e que passa a considerar muitas vezes normal. Não é assim que deve ser, pelo menos, né? Você tem que aprender a identificar para poder se livrar. Caso contrário, com o passar do tempo, vai desenvolver doenças e muitas delas cardíacas. O mal do século, eu diria que está na cabeça das pessoas. E temos que aprender a identificar isso daí. Agora, esse é o problema, porque o mundo de hoje nos leva cada vez mais ao estresse. Porque a gente muitas vezes tem estresse em casa. Se o problema não está no interior da casa, às vezes está na vizinhança, por conta de barulho, uma coisa, outra, tal, ou na rua. Se sai de casa, enfrenta um trânsito que normalmente nos traz estresse também. No trabalho, dependendo da atividade, estresse. Aí eu pergunto, como fugir, doutor? Bom, como fugir? Primeiramente, identificando o que está causando seu problema. E segundo, desviando. Se possível, evitar. Uma maneira interessante de identificar o estresse, algumas maneiras interessantes de identificar o estresse, é perceber se você está dormindo com dificuldade. Se perdeu o interesse por situações que antes eram interessantes para você, se há mudanças bruscas no humor, né? Irritabilidade, se o cansaço está fora do comum, se passou a comer demais ou perdeu completamente a fome, se fuma, se aumentou a quantidade de cigarros, se bebe, se teve que aumentar a quantidade de bebida, enfim, essas são algumas maneiras de identificar o estresse aumentado. E o estresse, ele pode se manifestar e desencadear situações que a gente está habituado no dia a dia e que são bastante danosas, como a depressão, a ansiedade, hostilidade e raiva, e uma coisa que a gente chama de personalidade do tipo D, que também traz riscos para o coração, que é o sujeito que fica angustiado, que pode não ter nada do que eu falei, que depressão, ansiedade, hostilidade e raiva, mas angústia. Isso também é fator de risco. Agora, doutor Sérgio, como é que funciona essa relação, por exemplo, o cérebro e o coração, né? Porque o estresse, ele atinge muito mais o cérebro do paciente. E aí, por tabela, vem o coração. Como é que é essa relação cérebro-coração? Excelente pergunta. Duas maneiras.
A primeira é indireta, porque o paciente que está sofrendo de qualquer dessas alterações que eu falei aqui agora, ele passa a ter dificuldades no manejo do próprio corpo. Então, se ele toma medicamentos, ele esquece, ou ele para de tomar, ou ele perde a vontade de se tratar e melhorar. Essa é a maneira indireta. E a maneira direta é com a liberação excessiva de hormônios que fazem com que o coração bata mais rápido e desgasta a parede das artérias. Isso cronicamente vai levar a doenças. Esse é o grande ponto. Então, as coisas, na verdade, no nosso corpo, no nosso organismo, elas estão mais conectadas, mais interligadas do que a gente pode imaginar. Hoje a gente fala muito na medicina preventiva. Como prevenir esse tipo de coisa? Prevenir, primeiramente identificando os fatores estressantes e evitando a submissão a eles o quanto antes, né? O quanto antes. Oswaldo. É uma situação assim que, enquanto o Dr. Sérgio fala, eu fico raciocinando aqui. É difícil, por exemplo, só numa conversa com o paciente, ou seja, o senhor no seu consultório, conversando, perguntando aquela relação médico-paciente, é difícil detectar que aquele paciente está realmente passando por um processo de estresse muito grande ou não, doutor? Em muitos casos é um pouco difícil, né? Mas na maioria não. Na maioria é relativamente fácil. E o paciente, ele aceita com facilidade ou não? Olha, aceita. Aceita porque quando você identifica determinada situação, a empatia e o ponto que você encontrou, chegou, ele é tão evidente, passa a ficar tão evidente para o paciente que a partir dali é só tentar manejar aquela situação. Embora a gente saiba que não seja fácil, porque como o Rocha já falou aqui no começo, muitas vezes está envolvido com situações conjugais, muitas vezes está envolvido com situações do trabalho e às vezes os dois, né? Aí é que é pior. Às vezes os dois e que não é tão simples de resolver. E como não é um problema que causa a dor física imediata, e como todas as doenças que não causam dor física imediata, você tende a postergar o tratamento. As pessoas tentam empurrar para frente, né? Quando na verdade isso está consumindo por dentro. É porque não dói, né? Não dói na pele. Isso. Mas dói na alma. Isso. E você sente as consequências lá na frente. Esse é um dos fatores. A depressão, por exemplo, né, que é uma das coisas que eu já comentei aqui, ela pode fazer com que o sujeito abandone tratamentos, por exemplo, simples como de hipertensão, e que durante meses o paciente descompensa e lá na frente desenvolve uma doença e infarta, por exemplo, né? Ansiedade não controlada pode causar ataques de pânico. Tem pacientes que têm ataques de pânico que desenvolvem sintomas semelhantes a um ataque cardíaco que na verdade não está tendo nada, mas gerou um estresse muito grande para a família, para ele próprio, foi ao hospital, né? Foi internado. E quando se descobre que ele não tinha absolutamente nada, ele passa a ficar até envergonhado com a situação que vem passando. Eu vou relatar um fato, me permita, Rocha e Dr. Sérgio, para que os ouvintes possam entender bem. E eu acho que a principal questão, doutor, nisso tudo aí, o X da questão, no meu modo de ver, é você não ter vergonha e você assumir determinadas situações. Eu vou relatar um fato que aconteceu comigo, acho que eu já contei. Aliás, eu quero fazer uma observação. O primeiro passo para você resolver um problema, seja de saúde, qualquer que seja o problema, eu acho é não ter vergonha de assumir o problema. O primeiro passo é você assumir. Exatamente, porque não assumir fica difícil. Eu vou relatar um fato aqui, me recordo até o nome do médico. Eu acho que eu já até contei essa história aqui, não me recordo. Mas eu não vou detalhar o nome da empresa. Eu trabalhei em determinada empresa que eu cheguei a passar por tudo isso que o senhor está colocando aí. Inclusive, uma das vezes que eu fui parar na Unimed, em Maceió, o clínico que estava de plantão, Dr. Romualdo, não esqueço nunca o nome do médico, Dr. Romualdo, ele me atendeu e eu, na minha concepção, Zé Rocha, eu estava achando que eu estava infartado, porque eu sentia assim um suor, uma coisa assim impressionante, né? Um mal-estar, pálido, né? Ou seja, uma coisa realmente assim muito ruim. E quando eu cheguei na Unimed, eu me recordo que a moça do balcão virou para mim, pediu a minha carteira.
E ela disse: o que é que o senhor está sentindo? Eu digo: eu estou infartando. Quer dizer, eu mesmo já me autodefini, né? Eu digo: eu estou infartando. A senhora, por favor, deixa eu entrar logo, senão eu vou morrer aqui. E resultado, o doutor Romualdo me recebeu na sala. E aí ele disse: o que é que você está sentindo? Eu digo: doutor, eu estou infartado. Ele disse: ah, você está infartado? Eu disse: estou. Eu disse: poxa, vamos tratar de você, né? Aí começou a conversa, clínico, começou a conversar. E nessa conversa, doutor, eu fui relaxando. Nem a minha pressão estava alta, para o senhor ter uma ideia. E olha que eu sou hipertenso. Nem a minha pressão estava alterada. E dali eu relaxei. E não infartei coisíssima nenhuma. 3 dias depois, eu voltei para a Unimed com os mesmos sintomas. E por coincidência, o médico estava de plantão um domingo. E aí até a enfermeira, quando foi me atender, o doutor Romualdo disse: não, o Oswaldo eu já sei o que é. E voltou e conversou comigo. E eu conversando com esse médico, Zé Rocha, ele simplesmente virou para mim e disse o seguinte: disse, você quer uma das coisas para você tentar melhorar, saia do seu emprego. Isso porque você já tinha relatado a situação, claro. Isso, claro, as coisas que eu conversei com ele, muitas coisas que eu conversei com ele. Eu disse: mas doutor, eu estou nessa situação. Quer me desempregado, pô? Não, eu estou empregado, imagine se eu ficar desempregado. E aí ele conversou muitas coisas comigo, enfim, que eu também não vou relatar por geral aqui. Mas acontece isso, né, doutor Sérgio? Ou seja, eu estou relatando o fato que aconteceu comigo. E o médico falou que uma das soluções para que eu pudesse iniciar o meu tratamento seria mudar o ambiente de trabalho, porque o meu local de trabalho estava, de certa forma, influenciando em todos esses sintomas, esses problemas que eu estava sentindo. Ele citou até o nome da síndrome. Síndrome, disse o nomezinho lá que eu não me recordo bem. Bom, pode ter sido síndrome do pânico, enfim, eu não sei. Não, pânico não foi. O atendimento... Mas ele falou que questão de estresse e tal, e citou o local do trabalho. Ok, é exatamente isso daí. E 2 coisas podem acontecer. Tanto é que no atendimento como esse, né, em geral, você faz o diagnóstico diferencial. Você exclui primeiro se o paciente realmente não está, né, tendo os problemas cardiológicos efetivamente, e aí sim você parte para esse diagnóstico diferencial que você relatou também aí, exatamente. E quando o paciente tem o problema cardíaco estabelecido? Esse é o grande ponto. Essas situações de estresse, elas podem desencadear o fato gerador da crise, do infarto, por exemplo. Então, muitas vezes as pessoas perguntam: ele pode passar raiva, né, com uma pessoa? Ou ele passou raiva, ou ele teve um estresse grande em casa, ou eu entendo, e aí desencadeou esse problema. Exatamente isso aí. O paciente tem uma doença, às vezes não sabida, e diante de uma descarga muito grande de hormônios no momento do estresse, o coração bate acelerado, muito rápido. Se há um entupimento ali de uma coronária, de uma plaquinha entupindo o coração, o paciente pode infartar naquela hora. Então, o estresse pode desencadear situações que cronicamente causarão problemas cardiocirculatórios ou agudamente farão surgir o problema que já existe. Ou seja, não tem nada de bom. Então agora a gente já falou em o que é, como identificar, já relatamos exemplos e é bom falar como se livrar disso daí. Evitar basicamente, evitar comer demais para não ganhar peso. Seja uma pessoa positiva, né, sempre e alegre. Evite pensamentos negativos. Faça exercícios físicos regulares, né, e evite trabalhar demais ou discutir assuntos polêmicos antes de dormir. É interessante. De preferência, nenhuma hora, mas principalmente antes de dormir, né? Eu acho que eu vou deixar de assistir o jogo do Vasco antes de dormir. Deixa também da seleção brasileira. Não, essa eu já deixei há muito tempo, não curto muito não. Agora, doutor, aquela pessoa que está estressada, nervosa, enfim, naquele ambiente, daquela situação terrível, aí acende um cigarrinho para esquecer, para relaxar. Qual é a sua recomendação? Bom, a gente pode partir para falar de fumo realmente agora, e esse é um dos grandes problemas que ainda persistem. Em geral, quem faz isso é porque já fuma, né? E o fumo, eu costumo dizer que é uma das piores agressões que um ser humano pode fazer contra si próprio conscientemente. Porque o cigarro ele tem mais de 4.500 substâncias químicas, das quais 60 são
notadamente cancerígenas, além dos problemas cardiovasculares que o fumo traz, né? Não é de hoje a luta dos governos contra o tabagismo, porque embora isso gere emprego, porque esse é sempre o argumento, né, das indústrias. Impostos e tal e tal. Paga imposto e muito, então o governo arrecada e os governos arrecadam, né, em torno do mundo. Porém, quem já parou para fazer a conta identificou que o prejuízo causado pelo cigarro para os governos é muito maior do que o benefício que ele traz em arrecadação de impostos e em geração de emprego, porque ele gera doenças anualmente, né? 200 mil pessoas morrem em decorrência das doenças causadas pelo cigarro ano a ano. Então, pacientes ficam debilitados, acabam tendo que se aposentar cedo, perdem potencial de trabalho, tudo isso entra na conta do cigarro. Então, os governos hoje sabem que fumar é muito pior, né, do que gerar qualquer tipo de retorno da indústria do tabaco. Agora, incrível é a dificuldade que as pessoas encontram em deixar esse vício. Eu acredito que as pessoas tenham visitado e devem seguir esse conselho. Olha, evite tal. Quem chega no seu consultório, ou de qualquer médico, principalmente na qualidade de cirurgião cardiovascular, deve ouvir isso. Mas, e aí, doutor, como tem sido a reação dessas pessoas? É preciso dizer, olha, ou deixa ou morre. Porque... Olha, é difícil falar nesse tom, mas acaba que vai acontecer inevitavelmente. Basta dizer que os homens fumantes vivem 13 anos a menos que os não fumantes. As mulheres, em média, vivem 15 anos a menos que as não fumantes. O paciente ele chega para, enfim, qualquer médico, né, seja no posto de saúde, seja no consultório clínico, seja para o cardiologista, para o pneumologista, enfim, com esse histórico, né, normalmente o médico descobre que o paciente fuma uma pergunta simples, e a recomendação ideal é que o paciente pare de fumar, ele tente parar de fumar. Como você falou, não é fácil. E é importante que o paciente se dê a chance de parar de fumar várias vezes e lembrar que a recaída não é um fracasso. Quando ele tentar parar de fumar, você que nos ouve aí, tentar parar de fumar e conseguiu por 2, 3 dias, uma semana, 2 e teve uma recaída, não se considere um fracassado. Você venceu por alguns dias, né, e pode vencer por mais dias. Esse é o grande objetivo. Mas tente sempre parar de fumar. Aqui a gente pode falar algumas dicas, né, com relação... Vamos lá, interessante isso. A primeira delas é que o objetivo seja parar de fumar e não só diminuir o número de cigarros, embora essa seja muitas vezes a primeira recomendação que os médicos que nós damos, né? Mas o objetivo tem que ser parar de fumar. Evite tudo que traga vontade de fumar, né? Como café, bebidas alcoólicas. Aí é problema, estresse. O estresse que a gente já comentou aqui, não é? Após as refeições, levante da mesa e deixe a mesa. Não fique na mesa, porque isso puxa o cafezinho e puxa o cigarro para quem fuma. Escove os dentes logo após as refeições. Elimine os objetos que possam lembrar o cigarro da sua frente, como cinzeiros, isqueiro, né? Isso pode trazer a vontade de fumar. Tome cuidado para não engordar. Se tiver que comer ou beber alguma coisa, prefira frutas, né, vegetais, legumes. O chiclete sem açúcar substitui muitas vezes a vontade de fumar. Beba bastante água cada vez que você tiver vontade de fumar, é uma outra dica, né? E o maior remédio, faça exercícios físicos, caminhada, né, musculação, alongamento. Isso aí vai melhorar a sua condição orgânica e pode substituir a vontade do vício ao longo do tempo. Você já foi a gente fumante, nota... Não, eu não diria fumante. Eu já fumei, mas eu nunca fui aquele viciado de ter carteira no bolso. No momento tomando uma cervejinha e de repente alguém fumando ali, aí pegava uma bituca, uma coisa assim e tal. Não, mas fumante mesmo nunca fui. Eu já fui fumante e, graças a Deus, tem anos que eu consegui me livrar desse vício. Não é fácil não, viu? É muito difícil. Não é. A gente muito tem conversado com pessoas e a gente sabe que não é. Agora, há um detalhe interessante, e de repente a gente pode até voltar a falar um pouco mais sobre esse assunto. Eu conheço pessoas, por exemplo, que não deixavam de jeito nenhum. Minha mãe. O médico, por exemplo, vai lá e diz, olha, não tem jeito. Se continuar assim, vai adiantar cada vez mais aí. Minha mãe fumava 2 carteiras de cigarro por dia.
Ou seja, eram 40 cigarros por dia. E infelizmente morreu jovem, né? Morreu com 57 anos, Então, eu já você. disse até o doutor Sérgio aqui, ela fez uma cirurgia com o doutor Zé Carlos Vanderlei, doutor Vanderlei, na Santa Casa. A cirurgia é relativamente perfeita, mas aí, quando ela precisou, nas 48 horas pós-cirurgia do pulmão fragilizado não ajudou. Pois é, mas o que eu quero dizer, só para concluir o raciocínio, é o seguinte: a pessoa que diz, não, mas eu não deixo, já não tem jeito, eu já tentei, quando menos espero estou fumando. Aí, de repente, essa pessoa passa por um problema sério, às vezes... E para. Exatamente, é isso que eu quero dizer. Em resumo, aí, para, assim de vez. Aí eu pergunto, Pois é. por que não parou antes? Foi preciso tomar um susto. Não é verdade? Exatamente. Eu conheço vários amigos que já passaram por isso, diziam, olha, não tem jeito, não, já tem. E ainda tem aqueles, na hora que eu quiser eu paro. Na hora, mas fumando e tal. Aí tenta de uma vez, tenta da outra, tal. No final do ano eu deixo, depois do carnaval eu deixo. Tem essas Que nem coisas. o regime, né? Segunda-feira eu começo. É verdade. Aí de repente descobre que tem câncer no pulmão, por exemplo. Ou na garganta, sei lá, coisa desse tipo proveniente do fumo. Deixa. Ou depois de uma cirurgia lá, sei lá, tantas coisas complicadas que podem acontecer, a pessoa, mas deixa mesmo. Então, gente, será que é preciso acontecer algo tão grave, tão sério, para que a pessoa se conscientize? O que há? Não, eu viu, doutor Sérgio, comigo não tive nenhum susto assim. Ou tive, né? Mas assim, eu descobri que eu era hipertenso. Eu descobri a hipertensão e a partir do momento que eu comecei a tomar remédio para hipertensão, naquele dia eu coloquei na minha cabeça que eu iria ter força de vontade e que não iria mais fumar. E por isso que eu estou dizendo, não é fácil, mas eu coloquei na cabeça, não vou mais fumar e não fumei. Essa abstinência ao fumo é uma coisa assim que parece que você vai enlouquecer, a verdade é essa, né? Para uns mais que outros, exatamente, né? Mas aí, graças a Deus, eu superei e eu espero que você que esteja ouvindo o nosso programa, que você tenha essa mesma força de vontade e supere, né? Não é fácil, mas a pessoa consegue. Sobre aquela questão que eu citei aqui, doutor Sérgio, da síndrome, o ouvinte ligou, aliás, o ouvinte passou uma mensagem aqui, não se identifica, mas ele quis dizer, ele diz o seguinte: acredito que foi síndrome de Burnout, o que o Oswaldo relatou aqui no programa. É o burnout. É uma palavra em inglês. Isso. Na verdade, em inglês a palavra é um termo que significa a estafa decorrente do trabalho. Não tem uma tradução ao pé da letra, mas é isso. Realmente pode ter sido o seu caso e de várias outras pessoas. Bom, vamos fazer o seguinte, são 8h05. O ruim é que às vezes as pessoas confundem com preguiça, mas eu espero que ninguém passe por isso. Olha, gente, se sentir bem no ambiente onde você vive, independentemente de ser o seu lar, o seu trabalho, entre os amigos, é tudo na vida. Eu acho que, no fundo, tudo que o ser humano quer é isso, se sentir bem. Mas nem sempre é possível, né? Voltamos já. Jornal da Nova, com José Rocha. Jornal da Nova. Oferecimento Sierra Residencial, pronto pra morar. Unimed Metropolitana do Agreste, cuidar de você. Esse é o plano. E Rodalto, Centro Automotivo. Essa é a ZYC 277, 103,3 MHz. Nova FM. Arapiraca, Alagoas. Nova FM. Chegou a sua vez. O Sierra Residencial está com condições imbatíveis. Planos sob medida para você. Mensais a partir de R$ 1.130. O melhor residencial de Alagoas, aqui em Arapiraca. Mais de 40 itens de lazer. Pronto para morar, porque o seu sonho não pode esperar. Sierra Residencial. Venha se encantar. Construção Incorporadora Alamedas. Vendas Soares Nobre, Carlos Gomes e Premium. Plantão de vendas no local 4102-0600. A Ford tem uma ótima notícia para você. Taxa zero. Novo K, o carro do ano, por R$ 37.990 ou entrada de R$ 24.700, mais 30 de R$ 480 com taxa zero. E ainda EcoSport por apenas R$ 64.500 ou entrada de R$ 38.700, mais 30 de R$ 902 com taxa zero. Corra para um distribuidor Ford e aproveite. Na cidade, somos todos pedestres.
O São Lourenço Residencial chegou. O condomínio de alto padrão que você tanto sonhou, com uma infraestrutura perfeita para a sua família. Lotes a partir de 300 metros quadrados, com financiamento em até 120 meses direto com a construtora. Sem pesquisa de SPC e Serasa. A 5 minutos do centro, a 5 minutos do shopping. São Lourenço Residencial. Rodovia AL 110, Canapístola. Um empreendimento. Constru Center. Plantão no local. Vendas, Carlos Gomes Imobiliária. 3530 Viagem, estilo, classe e economia. A Voe Viagens e Turismo dispõe dos mais convidativos pacotes turísticos nacionais e internacionais. Reserva de hotéis e veículos da sua preferência. Escolha seu destino. Voe Viagens e Turismo, Rua São Francisco 640 Centro Arapiraca. Fone 8234816868. Voe, seu sonho, nossa melhor viagem. Você sabe que horas são? Porque toda hora é hora de Lotus. Lotus Motel informa a hora na Nova. 8:08. Alô? Oi, amor. Você sabe que horas são? É hora de Lotus Motel. Suítes climatizadas, com hidromassagem, tudo para criar o clima perfeito. Venha conhecer as suítes Luxury Prime. Surpreenda seus desejos. Porque toda hora é hora de Lotus Motel. Aberto 24 horas. AL 220, sentido Canaã. Ligue 999510666. Toda hora é hora de Lotus Motel. Nova. Jornal da Nova. Jornal da Nova. Bom, amigos, agora são 8h08. Nós continuamos com o Jornal da Nova. Estamos conversando aqui no programa com o Dr. Sérgio Francisco. Ele é cirurgião cardiovascular, cooperado Unimed, está conosco justamente falando sobre a saúde do coração. Nós já falamos sobre o estresse, um veneno contra o coração. Cigarro nem se fala, aí vem a questão da obesidade. Aí eu gostaria de saber agora, doutor, quais são os riscos ao coração, essa tal de obesidade, quer dizer, os quilos a mais. Bem, para conceituar, a obesidade é o acúmulo de gordura no corpo. Tá? O sujeito é grande, é baixo, é magro, enfim, não importa. O acúmulo de gordura no corpo acima do normal, que é causado, e não tem outro, salvo algumas doenças, né? Lembrando esse detalhe, salvo algumas doenças, é causada a obesidade pela ingestão de comida, então é pela boca, maior do que o gasto energético. Principalmente os indivíduos que estão durante o trabalho ingerindo alimento que não vai ser gasto, nem ali, naquele momento, nem no fim do dia. Aí você vai para a qualidade dos alimentos. Ora, se você passa o dia comendo comida saudável, com pouca carga calórica, claro que você não vai acumular isso em forma de gordura. Mas se é o salgadinho, né? A massa, o bolo, a pizza, o biscoito, isso aí tudo é massa, né? É açúcar, vai se armazenar, você não vai consumir tudo aquilo ali em forma de energia, você não vai gastar e vai se acumular no corpo em forma de gordura. E o risco que você perguntou é causar ou piorar algumas condições, como pressão alta, aumento do colesterol, aumento do triglicerídeo, aumento do açúcar no sangue também, né? Piorando o diabetes, e aí podendo causar infarto, derrame cerebral e problemas ortopédicos, como nas articulações, né? Joelhos principalmente, coluna, e outros problemas como doenças de pele devido à distensão da pele e por aí adiante. Doutor Sérgio, deixa eu fazer uma pergunta ao senhor. Existe gordinho saudável? Existe, né? Existe, mas se você imagine se ele não fosse gordinho. Agora eu pergunto, e gordão? Saudável, a minha pergunta é pelo seguinte, eu acho que todos nós já conhecemos pessoas assim, né? Uma pessoa gordinha que faz exame, colesterol normal, triglicerídeo normal, glicose normal, e às vezes pessoas magérrimas, né, com colesterol lá em cima. Por que isso, doutor? Bom, primeiro porque a herança genética é um dos fatores mais importantes. Então, realmente, tem pessoas que são magras, mas que têm uma herança familiar genética e em ter colesterol elevado, e essas têm, sim, maior tendência a desenvolver problemas cardiocirculatórios.
E da mesma forma, como você falou, o gordinho, né, saudável, ele é saudável desse ponto de vista, né? Tem as taxas normais, muitas vezes tem uma carga genética que favorece a isso, muitas vezes ele se cuida de certa forma, mas não diria que isso é de todo bom, porque a gente sabe que a obesidade, e principalmente abdominal, né, que aí em geral o gordinho saudável, e aí eu vou usar o termo, né, que você já falou, em geral ele tem a circunferência abdominal, a medida, né, em volta da barriga, maior do que o adequado. Estudos mostram hoje que homem que tem uma circunferência abdominal maior que 90 centímetros, ele tem maior chance de desenvolver problemas cardíacos, porque aquela gordura que está em contato com os órgãos abdominais, ela tem maior facilidade, né, de penetrar no corpo e aí causar os problemas vasculares, e também de liberar substâncias que vão causar os problemas cardiovasculares. Então, o gordinho saudável, se ele quer se manter saudável, viver mais, enfim, com mais qualidade, ele pode ser uma pessoa, tentar se tornar uma pessoa em forma saudável. Interessante acompanhando aqui essa conversa com o Dr. Sérgio Francisco, e as dicas que ele já passou ao longo dessa entrevista são todas dicas possíveis. Na verdade, não tem nada difícil, porque o exercício físico é comer apenas o que o organismo precisa, de preferência comida saudável, e todo mundo sabe o que é uma comida saudável. Não adianta, hoje eu vejo muitas explicações aí, receitas e mais receitas, programas de televisão, de rádio mostrando e tal. Todo mundo sabe que é uma comida saudável. Na verdade, eu mesmo sei, e não sou nenhum nutricionista e tal, mas no fundo a gente sabe. Posso não saber a quantia exata de consumo, dependendo da atividade de cada um. Claro, aí tem que ser especialista. Mas comida saudável é saudável. E por que é tão difícil, hein, doutor? Mesmo sendo dicas possíveis ao alcance de todos, e as pessoas resistem em continuar de forma errada. Porque é mais fácil comer errado, Rocha. A gente trabalha muito, né? Então os fast foods, a comida pronta, tudo que já é trazido embalado, mas isso tem um custo, né? Um custo orgânico, custo para a saúde. Ora, o que é mais fácil? Você abrir um pacotinho de tempero pronto, colocar na comida, ou você fatiar todo o tempero natural? Ora, você perde muito menos tempo com o temperinho pronto. E é isso que causa os problemas da vida moderna. Então, a vida moderna trouxe problemas que não existiam e tem apregoado soluções para problemas que ela mesma trouxe. A gente tem que voltar para o princípio, a gente tem que ir para os primórdios, né? Antigamente, o exercício físico não era uma opção, era uma obrigação. Você tinha que ir atrás do seu alimento, fala nos primórdios mesmo, né, da humanidade. E a vida era um exercício. Você fazia seu alimento, não tinha ninguém para fazer para você. A modernidade veio, trouxe facilidades, e hoje a gente se encontra comendo muita gordura, né, muita fritura, e quando deveríamos ingerir mais vegetais, legumes, carnes magras, frutas, né? Uma dica que eu gostaria de dar, Rocha, é a seguinte: muitas vezes as pessoas não tomam um café da manhã adequado, tá? Porque podem imaginar que ali estão fazendo dieta, digamos assim, ou comem muito pouco durante o café da manhã, achando que isso vai emagrecer. Pelo contrário, se você come pouco ou nada de manhã, você pode até engordar. Pela seguinte razão: quando o seu corpo percebe, o organismo percebe que você não ingeriu energia, não ingeriu alimento para consumo imediato, ele abaixa o metabolismo. Ele não vai queimar a energia que está ali na gordura, que está ali no músculo, ele simplesmente abaixa o metabolismo. E você, quando achando que está economizando alimento para se acumular, você na verdade está acumulando mais alimento do que deveria, porque vai compensar isso aí nas próximas refeições e vai acumular aquela gordura aquela comida que vai ingerir em excesso. Então, o ideal é fazer
4, 5, 6 refeições pequenas ao longo do dia, para o corpo encontrar um equilíbrio na ingesta e no acúmulo e no gasto dessa energia ingerida. Então é muito importante que isso seja feito. Outra coisa que pode ser feita, e eu diria até que deve ser feito, é procurar um nutricionista. Os pacientes eles têm o hábito de achar que é tudo realmente muito simples, mas quando ele encontra alguém na sua frente que dê uma norma, né, que não seja uma norma mirabolante, muitas vezes são normas simples, né, de regras alimentares ou do que comer, muitas vezes com a norma na sua frente, com a responsabilidade de voltar para o profissional e mostrar resultado. Isso aí muitas vezes traz resultados satisfatórios. Então o nutricionista é um profissional importante nesse ponto. Sem dúvida alguma. Oswaldo, mais alguma pergunta? Não, tô satisfeito. Muito bom conversar de novo com o Dr. Sérgio a respeito de assuntos tão importantes, né, para a saúde do ser humano. Essa questão do estresse, da questão do fumo, da obesidade também, muito legal. Pois é, doutor, muito obrigado mais uma vez por ter vindo. Quero agradecer também ao pessoal da Unimed e dizer que o espaço aqui estará sempre aberto. Deixo então os nossos microfones aqui para suas considerações finais. Considerações finais são essas, você já antecipou, a gente falou de coisas simples que estão ao nosso alcance. Essa é a importância de um espaço como esse, para falar sobre esses temas, para martelar na cabeça do ouvinte, né, as pessoas que estão nos ouvindo, que não esqueçam dos pontos que a gente comentou aqui. Podem agudamente não trazer mudanças aparentes, mas tenho certeza vão fazer com que você possa viver mais e com mais qualidade de vida, né? Alastre essas informações para os seus amigos, familiares e tente livrar-se das situações que colocam você em estresse. Eu diria, para complementar, fuja também um pouquinho da comodidade, né? Porque hoje o mundo moderno nos oferece muita mordomia. A gente fica parado e as máquinas são todas automáticas. Hoje não precisa se levantar, mas nem para acender uma luz, nem apagar, já só em entrar no ambiente, né? Nem todo mundo tem essa tecnologia, claro, mas é uma tecnologia que já está aí à disposição de quem pode adquiri-la. Controle, são tantas coisas que a gente poderia falar aqui. Então, gente, no dia a dia, eu costumo dizer que a máquina humana é muito perfeita para ver parada, para ver nessa paralisia toda aí. É preciso que se movimente. Muito obrigado, doutor. Bom dia. Bom dia, grande abraço, Rocha, Oswaldo, unimedianos e ouvintes da Nova FM. Um grande abraço. Conversamos então com o doutor Sérgio Francisco, cirurgião cardiovascular. Nós vamos agora a um bloco. Voltamos já. Jornal da Nova, com José Rocha. Jornal da Nova. Oferecimento Unimed Metropolitana do Agreste. Cuidar de você. Esse é o plano.